Eu sou a professora Nádia, bem-vinda à aula de Química. Queridos alunos, hoje nós vamos trabalhar elementos, símbolos, moléculas e substâncias. Então, nós sabemos que toda matéria é composta por átomo, que é a menor partícula do universo. Um conjunto de átomos forma um elemento químico. Todo elemento químico ele tem um símbolo, certo? Quando esse símbolo é feito com uma letra, são sempre letras maiúsculas. Nem sempre o nome do elemento químico é inicial dele, né? Nós temos cálcio aqui, por exemplo. Cálcio começa com Ca pra gente. Mas por que o enxofre começa com S? Porque ele vem de sulfur. Alguns elementos químicos são escritos em latim, certo? Então tá. Então quando o elemento químico ele tem uma letra, essa letra sempre em maiúscula. Quando tem duas letras, uma maiúscula e a outra o quê? Minúscula. Tá? Chumbo, plumbo. Sódio, nátrium, tá? Sempre, mas o importante está na escrita, tá? Por quê? Porque os elementos químicos, né, vão combinar entre si, vão formar substâncias. Toda substância tem uma fórmula química formada pelos elementos químicos. A água, ozônio, gás carbônico, sacarose, que é o nosso açúcar, cloreto de sódio, sal de cozinha, gás oxigênio, amônia, entenderam? Todos são formados por elementos químicos, certo? E são fórmulas químicas de substância, né? Mas preste bem atenção no que eu vou falar para vocês. Olha, a água. A água, ela é formada por dois elementos químicos, hidrogênio e oxigênio. Quais são as quantidades de átomo? 2 átomos de hidrogênio e oxigênio. Não tem átomo? Tem. Aonde não tem nada é como se fosse um. Então, a água é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. O ozônio, formado por 3 átomos de oxigênio. O gás carbônico, 2 átomos de oxigênio e um átomo de carbono, não é nenhum, um átomo de carbono. Aqui, olha, veja a importância da gente escrever certinho. Eu tenho um elemento químico escrito cobalto, que é o cobalto, que escreve CO. E eu tenho o monóxido de carbono. Se eu escrever essa fórmula errada, ele vai ser um monóxido? Não, ele vai ser um elemento químico e não uma substância. Entendeu? E aonde eu pego o nome do elemento químico? Na tabela periódica. A primeira coisa quando eu pego uma tabela periódica que eu devo fazer é olhar a legenda dela. Nem sempre as tabelas são organizadas da mesma forma. Então, eu tenho que olhar a legenda. E para os próximos exercícios nossos, por enquanto, a gente tem que só ver o nome do elemento químico, ok? As substâncias, elas também são classificadas em simples, quando possuem apenas um elemento químico na sua fórmula, né? O3, O2, gás cloro, e composta quando ele tem 2 ou mais elementos químicos. Água, o sal de cozinha, certo? O calcário. Quantos elementos químicos? 1, 2, 3. Quantos elementos químicos? 1, 2. Quantos elementos químicos? 1, 2. E esse número aqui que vem na frente da fórmula, para que ele serve? Isso aqui indica a quantidade de moléculas. Então, quantas moléculas de água eu tenho aqui? 2 moléculas. Aqui eu tenho quantas moléculas? 1. Aqui uma só também, né? E se eu colocar um 3 aqui? 3 moléculas de cloreto de sódio ou 3 moléculas de sal de cozinha. Ok? Essa é a base do nosso exercício dessa semana. Saber ler elemento químico direitinho e saber a composição das substâncias, das fórmulas da substância, quantidade de átomo. Amônia, 3 átomos de hidrogênio, 1 átomo de nitrogênio. E assim vai. Tá bem? Obrigada, beijos, tchau.